Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando agora aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, no programa Estudando o Evangelho no Lar na Rádio. Muito obrigado a você que está nos acompanhando agora e que vai nos acompanhar depois nas plataformas do YouTube e do Facebook. Paz e luz com Jesus. Um abraço todo especial para meu irmão Elias Tavares nos trabalhos técnicos e abraçando meu querido irmão Arimatea. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arimatea. Paz com Jesus. Paz com Jesus. Boa noite, boa tarde, bom dia. É muita felicidade estar novamente nesse evento, que todos estejam ligados nas orações e nos nossos pensamentos hoje. Maravilha. Nós estamos dando boa tarde, boa noite, bom dia, porque o programa pode ser acompanhado ao vivo agora, estamos iniciando, ou pode ser acompanhado pela manhã, à tarde, a hora que você dispuser de seu tempo e entrar nas plataformas do YouTube e do Facebook. Muitíssimo obrigado mesmo. Mas agora eu vou passar para a Arimatea, que vai fazer a preparação do nosso estudo de hoje. Vai fazer exatamente a leitura do tópico do livro. Qual é o livro, Arimatea? Fonte Viva. Fonte Viva. Fonte Viva. Vai com Deus. Vamos com Jesus, meu irmão. Ok. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Coríntios 1, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie e forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos.
servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento levê da massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece às vidas que rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes e fluxos e refluxos. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Você vai comentar ou quer que eu inicie? Pode começar, pode iniciar. O texto é realmente fantástico. É uma coisa interessante. Eu confesso que essa visão do além de nós, vamos dizer assim, além da nossa percepção mais forte de nós, até há pouco tempo, vamos dizer assim, 2 anos, 3 anos atrás, 5 anos, não era percebido, não era dado importância, por não perceber, lógico, por mim. E a partir do momento em que começou a se descortinar muitas coisas, e começou com a visão espiritualista que se desenvolveu em mim, aí apareceu uma gama de outras coisas que a gente se percebe dentro dela, né? Uma é o nosso estado como espírito, a outra a nossa vida como espírito, né? E desse texto, principalmente, que nos mostram o que somos de verdade, que não é só esse corpo é só um instrumento, mas é o espírito, mas como a gente não tem condição de ver o espírito que somos e a influência dele, e como ele se apresenta, muitos já falaram de uma forma vibratória, de vibração, outros de uma forma eletromagnética, são formas, assim, para a nossa visão dos olhos, do nosso tato, são, assim, imperceptíveis. E aí a gente não tem a capacidade de ver a influência que nós, como disse o texto, jogamos para todo o universo. E a influência que nós recebemos de todo o universo. Né? E a responsabilidade que isso dá à vida de cada um, para aqueles que realmente percebem isso. Porque cada passo, cada momento, qualquer movimentação que nós possamos fazer, ou falar, ou discernir as verdades que a gente defende, ou as verdades que a gente destrói dos outros, tudo isso tem influência no universo. É por isso que o Evangelho é uma peça fundamental para a vida, porque ela alinha todas as possíveis ações que a gente deva escolher para a melhor condição de vida. Todas elas alinham para que a nossa influência seja positiva, no sentido divino das coisas, né? Normalmente a gente analisa pelo lado, faça o bem, não peques, porque a lógica é bem clara. Não errar, não pecar, é bem claro, mas isso tem outras forças, que é a nossa influência. A outra coisa também nos dá o sentido de amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós estamos interagindo. O outro sou eu também.
O outro, pela influência dele, ele me atinge, eu atinjo ele. Então, somos um só, separado por algo que a gente também não sabe definir, que separa nós, as duas ilhas, eu e o outro, mas nós estamos ligados pela influência um do outro. E se o outro faz mal, vai me fazer mal. Se eu faço mal, vou fazer o mal a ele. E aí vai provocar desajuste no universo. E o universo desajustado, ou uma parte do universo desajustado, uma psicosfera desajustada, desajusta quem está sob a influência dela. E isso não é bom para todo o grupo. Não há um mal só para uma pessoa. O mal é para um grupo que ele possa atingir. Então, isso nos dá uma obrigação de compreender isso e uma decisão mais, assim, eu não tenho nem palavra de falar, que a gente não pode deixar de compreender e começar a, assim, ser a nossa escolha principal, né? Porque não é só o mal que a gente possa estar fazendo, não vai atingir só a nós. O bem que a gente possa fazer não é só para nós. É com você, meu irmão, porque senão não paro de falar. Vem tanta coisa aqui que... Mas você já fez uma cirurgia com uma precisão extraordinária. Você falou exatamente aquilo que eu gostaria. Veja bem, quando Jesus nos manda nos amarmos uns aos outros, ele está dizendo que nós não podemos viver isolados. Nós temos que viver em convívio um com o outro. Senão eu não posso saber quem é o meu semelhante, quem é o outro, e eu não posso amar o outro se eu não sei se ele existe, se ele está próximo de mim. Então, eu acho que aí já vem uma grande assertiva, primeiro do ensinamento de Jesus e a lembrança que você nos traz desse momento. Por outro lado, a gente vê o seguinte, a própria espiritualidade levanta isso, eu lembro lá dos meus estudos sistematizados, quando era lembrado a necessidade da gente viver em grupos. Porque por mais que você se esforce, por mais que você adquira conhecimento, você isolado, o que você está adquirindo não serve nem a você, e muito menos aos outros. Você se torna obsoleto, você vai para o enclausuramento, e lá você vai estudar, vai orar, vai fazer acontecer, mas só reflete você. E o semelhante? Onde está o semelhante? Aí você dá aquela viajada que a gente costuma fazer lá no livro de José Herculano Pires, quando ele nos chama a atenção para a bondade divina, que a partir da criação dos horizontes, primeiro horizonte primitivo, depois o horizonte agrícola, depois o social, o profético, o mediúnico, e hoje nós vivemos o horizonte espiritual. Onde, por exemplo, lá no primitivo, as criaturas se reuniram em grupo familiar, ou agregar algumas pessoas afins. Depois, no agrícola, já tem uma abrangência maior. E no social, já atingiu o social. E por aí se vai. Então, acho que a sua narrativa em cima do texto é de uma precisão cirúrgica. Ninguém pode viver sozinho. Aí tem aquele ensinamento que, às vezes, eu gosto de falar, até nas nossas pequenas preleções. Quando acontece em um determinado local uma catástrofe, gera uma comoção para todos que tomam conhecimento daquela comunidade. Gera comoção. Mas quando alguém pratica um gesto de amor, aí beneficia toda a humanidade. Você foi felicíssimo na colocação. Então, acho que o viver em harmonia, o viver socialmente no grupo ao qual você pertence é o papel que Deus nos otorgou. Mas vamos trabalhar, senão aí já estamos aí há quase 14 minutos tratando da abertura. Mas o estudo do Evangelho é também um estudo imprescindível, porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo, é a nossa bússola. Nós, espíritas, cristãos e espíritas, nós temos no Evangelho de Jesus a nossa bússola para orientar a nossa caminhada.
Então, vamos passar agora para a nossa prece intercessória. Eu vou fazer uma prece decorada e Dona Ana hoje não está, ela está num compromisso, a quem nós abraçamos e depois vamos agradecer pessoalmente quando ela voltar, mas vamos dizer, aquela prece tradicional, Senhor, agradeço a Jesus nosso Senhor, a proteção, auxílio e graça recebidos no dia de hoje. E rogo-me conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual que me levará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus nosso Senhor que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo em harmonia e segurança. Rogo a Jesus nosso Senhor paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros, e também para os meus inimigos, a fim de tê-los um dia como amigo e unidos possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus nosso Senhor luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os doentes que se encontram nos hospitais, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais em seus lares ou abandonados, para os doentes mentais ou os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que possam receber de mãos dadivosas a assistência de que necessitam, bem como um amparo espiritual. Rogo finalmente a Jesus nosso Senhor proteção e amparo para todos os meus irmãos, encarnados e desencarnados, para que, sob a sua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando a implantação do Reino de Deus na Terra. Com essas rogativas colocadas perto do Mestre Jesus, pedindo a sua intercessão, a misericórdia junto ao nosso Pai, para os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades, mas que através da nossa Mãe Maria Santíssima, a Mãe do Mestre Jesus, possa Ele espargir sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre essa sala, sobre essa emissora que emite essas rogativas, que possam chegar a todos os nossos irmãos necessitados do corpo e da alma, hoje, amanhã e sempre, aqui e ali e ali. Muito bem, seu menino. Agora vamos ao nosso texto, né? Seu menino, você... como você mesmo já me lembrou outro dia, nós Sim. estamos fazendo, todos os nossos programas, nós fazemos uma leitura, uma revisão de como você deve fazer o culto do Evangelho no lar. Então, se você ainda não faz, prepare o material que vamos sugerir para você transformar o seu lar num pouso de amor, numa fonte de luz, num aconchego para os benfeitores espirituais. Se você já faz, aí vai uma recapitulação. Primeiro, você define um dia, local e horário para fazer o culto do Evangelho. Mas por que isso? Ora, porque os benfeitores que são literalmente ocupados, eles sabem qual é o dia que você vai fazer, onde é que você vai fazer, em casa ou fora de sua casa, e o horário, para que eles possam se programar e conduzir a atividade, levando criaturas necessitadas, auxiliando a gente, os nossos entes queridos, balsamizando os nossos lares, transformando em fontes de luz. Depois você vai reunir sua família ou os amigos, mas talvez, a princípio, você ainda não tenha esse recurso para reunir a família e os amigos, você faz só. Aí você leva para o local o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, ou um livro que você cultua nas suas aptidões religiosas. Você leva também um texto ou um livro para fazer a leitura preparatória, como Arimatea fez há poucos instantes. Você leva também água num recipiente para você tomar após o culto do Evangelho e, se preferir, ficar tomando depois. Muito bem. Você vai lá no local fazer uma leitura preparatória. Primeiro, você vai fazer uma leitura preparatória daquele texto, vai abrir
uma avaliação, uma discussão, melhor dizendo, uma exposição, uma avaliação de no máximo 3 a 5 minutos. Se tiver alguém com você, você faculta a palavra, quem estiver com você, senão você faz só, e a partir dali você prossegue. Aí você vai para a segunda parte. A segunda parte é exatamente, feita a prece preparatória, você vai fazer uma leitura do livro que você vai trabalhar. A Bíblia, o livro que você vai trabalhar. E ali você vai fazer aquela leitura do texto e vai fazer uma avaliação, vai fazer um comentário. Esse tempo deve durar de 5 a 45 minutos, nem mais e nem menos. Menos fica muito curtinho e mais fica uma palestra. Então você faz. Se tiver alguém com você, você faculta a palavra a esse alguém para que ele também possa compartilhar da avaliação da leitura do texto do livro religioso. Feito o comentário, aí você vai agradecer. Veja que na primeira prece é uma prece intercessória, onde você pede a presença dos benfeitores, e aí não importa qual a sua religião, em quem você acredita, nos santos, nos anjos, nos espíritos, não importa. Você pede a proteção àqueles que você acredita que possam atender. A nossa Mãe Maria, Jesus, ao nosso Pai misericordioso e bom, fica a seu critério. Na prece final, você agradece pelas bênçãos recebidas. Talvez você não veja, não sinta, mas ali estão os mensageiros divinos, lhe levando conforto, inspiração, paz, harmonia, saúde, higienizando o seu ambiente, socorrendo irmãos necessitados, se utilizando do culto do Evangelho para despertar a consciência de irmãos necessitados. E aí você conclui o seu culto do Evangelho, toma a sua água frutificada e depois, se for o caso, você vai guardar o resto da água para, quando estiver faltando aí um pouquinho, um dedo ou dois, você completa e continua até o próximo Evangelho, ou pode continuar sem problema. Tá bom, Arimateia? Feito o aviso aí da preparação do culto do Evangelho, nós estamos fazendo o Evangelho lá na rádio, na web rádio Estação da Luz em Natal, e abraçando os nossos irmãos que estão conosco a partir de agora. Você está conseguindo ler aí, Arimateia? Está muito pequeno? Está pequeno, se você puder aumentar. Então vamos aumentar. E agora, está grande? Vamos lá. Chegou. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganharia. Ainda está pequeno, Amadeu. Deixa eu aumentar aqui. Então, deixa eu fazer a leitura para você. 2 segundinhos. Então, no capítulo 9, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornamentos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o mundo espiritual. Ok, conseguiu ler aí, acompanhar, Arimateia? Mais ou menos, mas inicia o comentário, aí eu vou entendendo mais. Muito bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, muito bem. Então, vamos ver. Ele está chamando a atenção, esse texto, esse material, é o estudo de Sócrates e Platão. Sócrates não escreveu nada. A exemplo de Jesus, ele pronunciou, ele praticou. E Platão, como seu discípulo predileto, aproveitou e transcreveu tudo, como fazia Levi à época de Jesus. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, ora, se a morte fosse o final completo do homem, os maus ganhariam muito com isso, porque não seriam punidos pelos seus erros, pelos seus vícios e etc., e com isso eles estariam livres. Mas não é assim. Não é assim. Não funciona dessa maneira. A morte, na verdade, é uma transição de um estágio
onde o espírito vive uma experiência se utilizando uma roupagem física e ele retorna ao mundo espiritual, liberto daquele corpo, mas dependendo dos seus afazeres, enriquecido com o que ele conseguiu aprender durante a sua experiência encarnatória. A tua morte é uma transição, assim como o nascimento é uma transição do mundo espiritual para o mundo físico. Leon Denis diz que há uma similitude muito grande do nascimento com a morte. O nascimento, você sai do mundo espiritual e surge no mundo físico, reencarnado. Na morte, você sai do mundo físico e surge no mundo espiritual, desencarnado. Ou seja, só o corpo perispiritual, comandado pela essência do espírito. Então, aqueles que, porventura, não têm a compreensão de que a morte é apenas uma transição, e que também não sabe, como nós vimos lá atrás na leitura e avaliação do livro Fonte Viva, onde nós temos a obrigação de convivermos eu digo obrigação, porque foi essa finalidade que Deus nos proporcionou de estarmos aqui vivendo em harmonia, em união. Jesus veio fortalecer esses laços quando nos manda nos amarmos uns aos outros, ao ponto de amarmos os nossos inimigos. Então, se você não tem a consciência de que aqui você está passando uma experiência, e o resultado dessa experiência será a sua felicidade, o seu sofrimento na verdadeira vida, então a morte seria um descanso, hipoteticamente. Mas para aquele que tem a consciência tranquila do seu dever cumprido, esse, naturalmente, está dizendo aqui que guarda tranquilamente a hora da partida. Não são todos que guardam tranquilamente, mas você, naturalmente, tem a consciência do dever cumprido. É isso mesmo, Arimatea? Veja bem, você falando e a coisa se desenvolvendo, né? Outra linguagem se desenvolvendo. Como eu disse de mim mesmo, até 5 anos atrás, eu não tinha a consciência já um pouquinho ampliada que tenho hoje, no sentido espiritual, espiritualista, da realidade nossa, espírito e corpos, perispírito e corpo físico. E a realidade de uma vida mais ampliada. Sabemos hoje que a vida não é só essa experiência que estamos vivendo na carne hoje. Como você disse, vai ter um ponto de inflexão em que parte desse ser que hoje com o corpo físico que tem hoje, vai se dividir, vai ficar uma parte ainda vivendo e a outra vai se desfazer. E essa parte que ainda vai ficar vivendo vai se preparar e ganhar o que ele perdeu de uma outra forma, numa outra família, numa outra experiência, para viver novamente, né? Então, aí eu entendi, assim, por que eles acreditavam e por que, eu não sei se, como eu estou pensando agora, os materialistas, porque eles acham, não sabem, ou muitos dizem que não sabem o que é que vai acontecer depois da morte. A morte para eles é o final de tudo, porque acha que o corpo físico se acabando, morre tudo. Então eles não sabem, não têm certeza de nada. Aí não tem certeza de nada, todos os valores, alguns valores da vida material e moralmente, vamos dizer assim, não são tão bons, mas são prazerosos. Aí, para quem ainda não compreende a realidade da vida, se agarra ao prazer e acha assim, essa é a felicidade, é o prazer. E se não tem esse compromisso pela consciência da vida espiritual, aí se agarra ao prazer da matéria, mais ainda, né?
E aí disse, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não vou perder essa oportunidade. Vamos viver eternamente de uma forma desvairada, tendo tudo, porque eu não sei o que é que vai acontecer, eu vou arriscar. Pelo menos alguns momentos, eu vou sentir esse prazer. E para quem acredita assim, é a felicidade. É uma forma de ver a felicidade da forma material, né? Então, de uma certa forma, é uma falta de conhecimento. Quem vive isso, né? Quem não passou, ultrapassou esse portal de ver além disso. E aí se entrega, não sabe o que é que vai acontecer. É estranho também porque alguns, e a própria igreja, tem um raciocínio que eu não compreendo direito. Por exemplo, se eu não estou enganado, diz que o espírito nasce com o corpo físico, no nascimento. E no final, os dois desaparecem, se acaba. Mas algo vai para um limbo, para o céu, para o inferno, esperar uma volta. Aí eu fico, assim, nessa linguagem, eu fico confuso. Mas se eles, se não é da forma que nós vemos hoje, que os espíritos nos ensinaram pelas comunicações que mandaram, de alguma forma, para a gente, de como é o mundo espiritual, de como é o mundo divino, vamos dizer assim, o universo divino desse lado, né? E aí morre tudo, mas fica algo. Ou seja, está no meio caminho aí, porque eu acho que é o primeiro despertar, se fica algo, existe algo depois, e tudo isso se acaba. Só que não compreende como fica, como é um céu visto da forma material, como se fosse um paraíso perfeito, onde não se sabe nem o que se vai fazer, só ter os prazeres, a felicidade da forma material, mas é já um passo, né? Então, hein? Não tenha Pode dúvida. falar. Não, pode falar, continue. Não, é isso mesmo. Pode continuar. Não tenha dúvida que é um passo, né? Continue. Então, aí o materialista e quem não tem essa coisa, até a gente olhando por esse lado, dá para a gente compreendê-los, né? Que a gente, às vezes a gente também vê quem faz o mal ou quem está mal como se fosse um mal, mas é um desconhecido da verdade. E quem toma esse partido, porque não foi tocado ainda, não chegou a hora, não despertou, né? E a gente tem que ter complacência com ele, né? E tentar, quando tivermos a oportunidade, de tentar mostrar e também o que a gente já compreendeu e, digamos, pensamos que sabemos. Também não posso dizer que já é tudo, mas é um despertar maior. Já dá outras responsabilidades a nós e cada vez mais vai dando força para a gente compreender o bem de uma forma maior, o amor, principalmente. Essa palavra é mágica. É uma pena que a gente não compreende ela na sua totalidade, mas já vai despertando algumas partes desse amor divino, que é o amor que Deus tem por tudo que existe, que Ele criou, né? Isso tem uma infinidade de consistência que é difícil da gente compreender. E esse amor vai aparecendo aos poucos, e a gente vai compreende a vida espiritual, e é uma vida mais longa, a gente compreende que sofrer não é um mal em si, é um exercício que a gente faz, nas dores a gente vê e pode separar o joio do trigo, né? Pela dor, a gente vai separando o joio do trigo, o que realmente
merece continuar e o que a gente tem que tirar de nós, que é o alimento daquela dor. E então, a outra coisa, a vida é completamente assim, a gente não pode perder nada da vida, nenhum ciclo, nenhum momento, nenhuma experiência, porque nelas estão alguma coisa que a gente vai colher, vai fazer colheitas e positivas, se a gente souber, tiver a vontade e a capacidade de ir lá. Quando eu falo isso, eu lembro de minha avó catando feijão, ali os dedinhos entrando entre o feijão e eu vou catando o que pode, que não deve entrar na panela, né, da vida. Então, a vida é isso, a gente tem que estar ativo, tem que estar acordado em todos os sentidos para experimentar e viver da forma positiva, da melhor forma positiva que a gente possa escolher, porque não há nada de desperdício na vida, nem os sofrimentos, nem nenhum momento. Em cada momento, às vezes a gente tem uma experiência que a gente fica magoado, a mágoa traz uma energia e derruba um pouco a gente, né? Mas se a gente for ler dentro daquela mágoa, a gente vai aprender tantas coisas, inclusive de não se magoar mais, pelo menos por aquele motivo, né? E ver naquilo que provocou a mágoa, os artifícios, os instrumentos que provocou, e a gente identificar esses instrumentos e saber lidar com eles no futuro e não se magoar mais. Agora é com você, meu irmão. Hein? Você adquiriu uma linha de inspiração fantástica, muito bom. Não sou eu, Mateus. Você desabrochou aí a linha de raciocínio. Mas é por aí. É claro que a gente não está aqui para discutir os atributos das religiões. Mas quando você levantou a questão da reencarnação, e a gente tem como paralelo a ressurreição, a própria ciência nos mostra a impossibilidade de um corpo que foi absorvido pela terra, vamos usar essa expressão, ou foi cremado, etc., cujos elementos voltaram para o seu original, para o fluido cósmico universal, depois esse corpo se restaurar para receber a criatura que está lá esperando o toque da trombeta na volta de Jesus. É uma imaginação muito frágil. Isso poderia surtir o efeito desejado no passado, onde as pessoas não tinham condição de refletir sobre esses ensinamentos. As pessoas passavam esses ensinamentos porque senão não pode saber, é dogma, não pode saber, é simplesmente assim estamos conversando. Aí vem Jesus e diz, não, tudo será esclarecido, nada ficará em segredo. Mas aí vem ele anunciando, já à época anunciando a Arimateia, a reencarnação, como um processo renovador do espírito com vistas à sua elevação espiritual. Agora, veja a lógica da reencarnação. Você desencarna hoje, volta para o mundo espiritual, reencarna depois em outro corpo, adquire nova experiência, volta para o mundo espiritual, e a sua progressão está exatamente inserida nesse vai e volta. Mas aí vem Jesus e lhe promete, a felicidade não é deste mundo, a felicidade está na vida espiritual. Por quê? Leon Denis nos explica no livro O Problema do Ser e do Destino. Toda vez que você conclui um processo encarnatório e retorna para o mundo espiritual, você vai para uma gradação diferenciada daquela que você estava. Desde que você procurou fazer alguma coisa do bem, daquilo que nós tratamos lá atrás. Você foi criado por Deus para amar, como disse Jesus, para fazer o bem. As opções de fazer o mal são suas.
e aí você sofre as consequências pelos erros que comete. Mas a nossa progressão está exatamente no ir e voltar e no progredir, como diz Kardec, incessantemente. Maravilha. Agora vamos ao próximo slide, senão não sai desse. Vamos só fazer um único slide. Vamos lá. Consegue ler aí agora? Se não ler, eu leio. Leia, porque leia, porque está ruim para mim. Tá bom, então vamos lá. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal. Mas que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada da vida futura. Está em o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. Aí, um reforço em tudo aquilo que parece até, Arimatea, que nós fizemos uma avaliação desse slide e antecipamos. Eu acho que é tudo isso que nós vimos antecipadamente. Parece até Exato. Que a gente fez uma que a gente é verdade. É verdade. Agora, comenta aí que agora eu tô... Então, prepare aí, que nós estamos aí há 4 minutos, há 3 minutos e pouco, para fazermos o encerramento. Você faz a prece final. Então, vamos fazer o fechamento. Primeiramente, agradecendo aos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, de Natal, e que nos acompanharão depois no Facebook, no YouTube. Muitíssimo obrigado mesmo. Mas a gente se prende muitas vezes a esses tópicos porque nos parece de relevância capital. A gente ter a consciência que a proposição do materialista, além de ser absurda a nosso ver, ela propicia também a irresponsabilidade da criatura. Ora, você cometeu uma porção de tronchura, uma porção de erros, aí vem a morte e liquida com a sua experiência. Aí, como você mesmo disse, fica alguma coisa. Mas vai para onde essa alguma coisa? Mas não importa. Mas você não tem responsabilidade com nada. Então, aquele velho negócio, perdido por 1, perdido por 1000. Tanto faz. Tanto faz você fazer o bem como o mal. Já está feito, o ato aconteceu e você não pode retroagir mais aquilo. Aí vem a responsabilidade que a lei reencarnacionista nos proporciona. Não se sai daqui da Terra sem pagar o último centavo. Tudo absolutamente será prestado contas e o resultado desta conta será o ganho que você tenha feito com a prática do bem. E aí, Arimatea, muitíssimo obrigado mesmo, mais uma vez, pelo programa. Suas considerações e, na sequência, já pode fazer a prece. Nós estamos aí há 2 minutos e meio. Certo. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa graça que nos dá de termos esse interesse de buscar algo que não é tão comum para nós e não é tão fácil para nós. Nossos irmãos, como nós estávamos falando, materialista, eu estava pensando, eles vivem muitas vezes, e nós vivemos quando fomos da mesma forma, como crianças que não sabem nada. Como a criança que, por não saber, bota a mão no fogo de uma vela. Não sabe que queima. Do mesmo jeito, aqueles que não sabem de nada. E a nossa tendência, quando a gente não sabe de nada com relação ao amor divino, a nossa parte espiritual, os desejos
e o sentimento que nos agarra à vida material tem uma força muito grande. E para largar isso, nós sofremos, porque vamos dizer, o nosso bezerro de ouro quando estamos nessa condição. Só o amor divino, quando nos toca, é que nos mostra outro mundo, como Jesus falou, meu reino é... E mostra outra realidade. Aí nós adquirimos a força de ultrapassar esses desejos, essas coisas que nos prendem à matéria. E aí escolhemos outra vida. Então vamos agradecer a Deus quando nos toca pelo seu amor e nos leva para uma nova observação da vida. E eu gosto muito de lembrar de Jesus nessas horas de agradecer pela oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não me deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. Amém. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.